Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja e vamos ouvir um pouquinho do que o apóstolo Paulo tem a dizer a respeito do casamento. Então eu trouxe o meu casamento para conversarmos sobre. Então, nós vamos ler o capítulo 7, todo o capítulo, Paulo trazendo respostas a perguntas sobre o casamento. Haviam várias perguntas sendo feitas da parte dos coríntios e Paulo vem falar sobre esses assuntos. Nós já falamos e vamos mais tarde enfatizar isso de novo, que toda palavra ela é inspirada por Deus, escrita para o nosso ensino, e ela é tão inspirada por Deus que se alguém tiver algum take pessoal, ele vai ser mencionado como eu penso isso. E esse capítulo é onde nós mais vemos isso, Paulo falando do eu penso isso. Obviamente continua sendo conselho válido, porque apóstolo Paulo é uma lenda, mas ele faz essa distinção propriamente porque a gente tem que entender. Ele até diz numa ocasião aqui, eu digo isso como exceção, não como mandamento. Também ele faz distinção. Uma hora ele fala assim, e eu digo isso. E outra hora ele fala assim, não sou eu dizendo isso, mas Deus disse isso. Então, tudo isso nós precisamos levar em conta na interpretação da passagem que a gente está para ler. Eu não tenho nada para me gabar, mas se eu fosse me gabar de alguma coisa, ia ser o meu maior flex, que eu casei com uma teóloga que é apaixonada por Jesus e por sua igreja. Então hoje, para falar sobre casamento, achei que faria sentido ter ela junto comigo. Legal. Começando no versículo 1. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, ou seja, que é bom que o homem não tenha relações com a mulher, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher o seu marido. O marido cumpra a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Também, antes de se indignar, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Depois, uni-vos de novo, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Todavia, digo isso como concessão e não como mandamento. Desejaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu estou, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Então, vamos fazer um parênteses aqui para comentar nessa primeira parte do que Paulo está dizendo. Uma coisa que eu já achei muito interessante, porque quando eu estava lendo esse versículo em preparação, eu estava vendo outra versão. E a versão aqui fala assim, que ele acha que é bom que o homem não tenha relações com uma mulher. Mas na verdade, no grego e também em outras traduções, até em português, eu acho, diz assim que é bom que a pessoa se poupa de imoralidade sexual. Tenta não cair em imoralidade sexual. Então ele não tá falando somente pros homens, eu acho melhor você... Ele não tá falando que a criação de Deus do sexo é ruim. E nem pra, só o masculino, e as mulheres não estão falando sobre o assunto. Não, ele tá falando sobre a humanidade, a pessoa. Deveria se o contexto cultural aqui também imoralidade sexual deve ser muito levado em conta porque a cidade de Corinto, juntas com outras, no mundo greco-romano, tinham uma cultura muito forte de uma religião, uma seita que era muito sexual. Sim. Então, toda a seita que adorava a deusa Artemis do lado grego e a deusa Diana do lado romano do panteão, eles tinham uma cultura de prostituição cultual. Sim. Quer dizer, para se cultuar as sacerdotisas dessa seita, elas eram prostitutas e eles faziam culto assim. Então, era muito comum delas estarem pelas ruas, se mostrando, se identificando sem véus, Então, ele está dizendo que o homem não devia cair nesse lugar de imoralidade. Mas ele diz que pela falta de controle é melhor estar casado. Exato. Porque esse é o lugar abençoado onde você pode ter sexo. Exatamente. E ele, na opinião do Paulo, não vale tanto a pena assim. Interessante, porque Paulo dá isso como opinião dele. Ele não gosta de ficar especulando, Mas quase parece que Paulo teve uma grande decepção amorosa. Assim, ele não ligava muito pra essas Ele queria saber quem é a dona que partiu o coração do nosso amado Paulo. Mas pode não ter sido isso, porque ele mesmo diz... Ele fala, desejava que todos os homens estivessem na mesma condição que eu, mas cada um tem o seu dom da parte de Deus.
Então, ele mais tarde, obviamente, explica a condição dele. Ele tá solteiro, ele não é casado. E ele diz isso como um dom. Ele fala como alguém que tem um grande controle sobre a carne, tipo assim, que não tá passando mal, né? Ele fala, ó, eu queria que todo mundo fosse assim, mas cada um tem um dom. Ele tá dizendo, não se sinta mal, você que casou, que não consegue se controlar, né? Cada um tem um dom. E nem só isso, ele até explica que isso é uma opinião dele, que a pessoa só deveria se casar porque ela não tem controle. E ele ainda fala, tipo, isso é uma coisa que eu penso. Outras pessoas, né, obviamente, pessoas biblicamente enraizadas, viam o casamento como uma bênção, uma coisa maravilhosa e muito desejável e até é parte da grande comissão, assim. Inclusive, Paulo passa instruções aqui para o casamento. Exato. Mas ele diz que até essa concessão, esse tempo que um casal tira, né, para se consagrar, né, abrir mão do entretenimento para concentrar na oração, né, ele diz isso não como mandamento, que um casal tem que fazer isso, mas se for um mútuo acordo, realmente alguém que está concentrando, né, em algo como oração. Então, basicamente, ele dá o conselho, assim, que se você estiver casado, pra investir muito no sexo, na sua vida sexual com seu cônjuge. Cônjuge. E pra não desprezar isso. Nem a mulher diante do seu marido, que às vezes as pessoas enfatizam muito isso, mas o Paulo não enfatizou mais de um lado pro outro. Ele colocou tanto um quanto o outro. Exatamente. Que a mulher também tem domínio sobre o corpo do homem. E que é uma coisa muito importante, não ficar de lado. Na verdade, coloca cada um num lugar de serviço mútuo ao outro. Né? E, obviamente, tem um parâmetro. A gente até vê, né, em Efésios 5, na estrutura dos deveres do lar, o marido ele tem que amar a mulher como Cristo ama a igreja. E ele não pode amar o próprio corpo mais do que a mulher. Então, isso não diz respeito a, assim, alguém tomar posse do outro. Falar, não, você tem que se dar pra mim, você tem que... É muito nítido no texto que o Paulo não tá escrevendo isso pra servir de arma pra alguém falar, tipo, você tem que estar dormindo mais comigo, você tem que... De algo que vai vir de um lugar de esforçar, Então, ele tá falando isso, quer dizer, o marido não pode amar o próprio corpo mais do que a esposa, ele tem que amar a esposa como ele ama o próprio corpo, porque ele não pode colocar a sua necessidade na frente. Na verdade, os dois vão colocar a necessidade do outro na frente. Então, obviamente, ele não tá dando isso como parâmetro pra nenhum tipo de abuso dentro da aliança que é o casamento. Consagrada, então, tipo, é tão triste ver que existem casais que passam por tanto sufoco, tipo, e abuso, né, usando até a própria palavra pra distorcer. Então, isso pra dizer que não é justificativa, isso ele traz de maneira mútua. Ele continua no versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom se permanecessem na mesma condição que estou, a de solteirice. Paulo, solteirão forever, né? Mas, se não conseguirem dominar-se, que se casem, porque é melhor casar do que arder de paixão. O casamento explicado por Paulo. É melhor casar que arder de paixão. No entanto, ordena aos casados, não eu, mas o Senhor. Então, agora não a opinião de Paulo. A mulher não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case ou que reconcilie com o marido. E que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, digo aos outros, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não se divorcie dele. Porque o marido incrédulo é santificado por causa da mulher. E a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo se separar, que se separe. Nesses casos, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou. Algo aqui é muito interessante, que nós vemos mais tarde, cronologicamente, Pedro dando conselho, que a mulher que tem um marido não cristão deve ganhar ele no exemplo, né? Então, esse exemplo é tal lugar onde você vai conviver, porque estava casado antes de converter e agora um se converteu. Porque Paulo mesmo fala, né, contra o jugo desigual, você não casa com alguém que não está no Senhor quando você está no Senhor. Então tá falando de alguém que casou antes, mas um se converteu. Tá falando, se o que não se converteu tolera você sendo crente, então não separa dele. Porque aí você vai estar trazendo santificação, você vai estar testemunhando o evangelho e vai ter essa chance de trazer a pessoa para Cristo. Ele tá dando essa dica, tipo, até por isso que ele fala assim, não é Deus, o mandamento de Deus, mas a minha dica é que se você estiver casado com alguém que não é servidor de Jesus, né, você se converteu depois que você já estava casado,
que você não divorcia, tipo, se essa pessoa decidir que quer continuar casado com você, Continua mesmo casado. você servindo Jesus, que você continua casado com essa pessoa Pra também. trazer essa pessoa também. Mas tá falando que se essa pessoa Não quiser quiser mais casar com você, quer ir embora, aí você deixa ela ir. você não tem controle sobre isso, Mas o que ele diz é que, né, quem se separa deve ou ficar sozinho ou reconciliar da pessoa com a Sim. pessoa com quem se separou. Aí, no versículo 17, ele continua: é isso que eu ordeno em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não procure desfazer a sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão, mas o que importa é a observância dos mandamentos de Deus. Cada um permaneça na condição que foi chamado. Foste chamado sendo um escravo? Não te preocupes com isso. Mas, se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a tua oportunidade. Pois quem foi chamado pelo Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Fostes comprados por preço, mas não vos façais escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição que foi chamado. Vou abrir um parênteses aqui, né? É muito interessante que ele diz: nem a circuncisão importa, nem a circuncisão, nem a circuncisão, mas a observância, né, da palavra de Deus, caminhar em obediência. E, né, trazendo um parênteses aqui, quando Paulo fala, né, do escravo, é importante que a gente tenha isso, né, leia isso com a ótica do mundo greco-romano e não das grandes navegações, que é o que faz a gente enxergar a palavra escravo como escravo. Então, né, quando a gente fala do contexto judaico de escravidão, alguém não podia pagar uma conta, então ele trabalhava sem receber, pagando a dívida que ele tinha, e existiam leis para restringir que ele não permanecesse nesse lugar. Mas não era uma escravidão de maltrato, de ponta de chicote. Na verdade, uns viviam tão bem nesse lugar que agora era tipo simplesmente um emprego, né? Mas a gente vê até nas parábolas de Jesus, tinha gente que estava mexendo com muito dinheiro, tinha gente que estava, né, em cargos importantes, nessa condição de ser um servo. Então alguns deles até pagavam a dívida e falavam: ó, eu não quero ir embora não, porque eu gosto mais de morar aqui na sua casa do que morar na minha, tô melhor aqui com a minha família. E aí eles tornavam um servo da orelha furada, ele furava a orelha dizendo: ó, eu escolhi ser servo pro resto da vida, porque esse lugar é muito bom. Então não é uma escravidão, quando a gente lê servo, escravo, não é uma escravidão de maltrato no mundo judaico. No mundo greco-romano tinha maus tratos. Mesmo que tinham posições sociais diferentes, tipo o cara podia ser o único advogado da cidade, ser rico, mas ser um escravo, né? Mas também tinha no mundo greco-romano o escravo que era maltratado, que era da baixa, né, posição social. Mas Paulo está dizendo que o cara que aceitou Jesus nessa condição é livre. Ele está falando que existem coisas mais importantes na vida do que o casamento, do que a liberdade, do que, né, ele diz que o Cristo é superior. Fala: você consegue conseguir sua liberdade? Então rala para isso, mas se você não conseguir, você tá numa condição que isso não pode ser desfeito, saiba que você é livre em Cristo Jesus. Sim. É um contraste pesado. Sim. Mas você aceitou sendo livre, sabe que você é um escravo de Cristo. Exato. Ele muito mais do que uma posição política, alguma coisa que ele tava fazendo, ele tava falando com pessoas, da congregação dele, pessoas reais, vivendo de em momentos reais, e falando: olha, seja escravo ou livre, saiba que você tem um destino eterno, né? E viva em prol desse destino eterno. Então nós vemos ele se mobilizando para ajudar um irmão a comprar a liberdade, a conseguir sair de escravidão. Depois a gente vê. E a Bíblia tem vários contextos onde é obviamente condenável. Em Jeremias 22, a Bíblia diz: maldito aquele que usa o trabalho de seu irmão sem lhe pagar o que é devido. Então, a Bíblia muito explicitamente condena a escravidão. Então, entenda, Paulo lidar com uma situação que é real no mundo greco-romano não quer dizer que é algo que a Bíblia dá aval, né? Fechando parênteses. Verdade. Versículo 25. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer. Então, de novo, não mandamento do Senhor, mas apóstolo Paulo. Como alguém que pela misericórdia do Senhor tem sido fiel, considero, pois, que é bom, por causa da dificuldade do momento, que a pessoa permaneça em sua atual condição. Estás casado? Não procure separação. Estás solteiro? Não procure casamento. Mas se te casares, não pecaste. E se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de poupar-vos. Então, Paulo tem essa opinião, que o casamento é problema, é muito difícil, então melhor não casar. Irmãos, digo-vos, porém, isso: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher, vivam como se não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que choram são os que não têm mulher, no caso. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem.
os que compram como se nada possuíssem, os que usam as coisas desse mundo como se nada dele usassem, porque a forma desse mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado ocupa-se das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isso para vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Mas se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa para com sua noiva, se ela estiver passando da idade de se casar, e se for necessário, faça o que quiser. Ele não peca por isso, que se casem. Entretanto, quem está firme no coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre sua própria vontade, se resolver no coração não se casar com sua noiva, fará bem. De modo que quem se casa com sua noiva faz bem, mas quem não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela ficará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contudo, segundo o meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Acho que o ponto principal que a gente vê aqui, apesar desse texto que parece meio negativo de Paulo sobre o casamento, é que a vida com Deus é mais importante que o casamento. Esse é o ponto principal. Paulo está dizendo que o casamento não é essa necessidade, uma vez que nós somos plenos em Cristo Jesus. Então, esse é o maior ponto dele, né? E isso é verdade 100%, né? O que nós temos em Cristo é muito superior ao casamento. O ponto da sua vida não é se casar. Até a gente já recebeu no Crise da Fé, um irmão estava com crise da fé falando, e se eu não achar alguém para me casar? Tudo bem, senão é o único motivo da sua existência, né? Você vive por Cristo, não para achar uma esposa. Até porque uma esposa pode ser, né, bonitinha, fofinha, maravilhosa, mas ela não é fofa o suficiente para sua salvação, para a remissão dos seus pecados e a redenção da sua alma. Então, assim, penso que tem o Espírito de Deus. Paulo, ele tá solteiro sim, mas sozinho nunca, porque ele tem o Espírito de Deus. E outra coisa que eu acho que a gente não entende quando a gente tá lendo isso, né, porque eu fico imaginando o Paulo entrando hoje num culto de jovens e falar assim, eu penso que é melhor ficar como você tá. Então, se você estiver solteiro, fica solteiro. Você já imaginou o chororô? Né, mas é o que ele falou pra galera da época, eu penso que é melhor ficar como tá. Porque nós, como crentes, a gente deveria casar pensando em como que eu vou usar esse casamento pra abençoar o reino, pra aumentar o reino, pra viver pra eternidade. Se a gente estiver casando só por motivos egoístas, a gente tá casando com motivos pecaminosos, né? Mas Paulo diz que é melhor casado que ficar dentro de desejo também. Sim, então, é pra não cair em pecado também. Tipo, você também quer casar pra garantir que seu lugar no céu. Pra não viver em pecado. Então... Tipo, tudo tem que ser pra eternidade. Isso é importante. Mas eu acho que a gente também não entende o senso de comunidade, de família que as igrejas de Deus tinham. Né? A gente não vive nesse mesmo naipe. Cara, essa galera, né, a gente vê a igreja de Jerusalém fazia isso, não faz menção da galera de Corinto fazer o mesmo, mas, né, de uma galera que até vendia suas posses e viviam juntos, como família. Eles eram família em Cristo Jesus. Então, às vezes eu acho que a gente não entende o quão emocionalmente abastecido era uma comunhão de cristãos extremamente saudáveis na sua vida relacional. Né? Porque uma vez eu tava olhando e falei com o Senhor, Senhor, mas essas palavras são severas, é difícil imaginar Paulo falando isso hoje. Né? E o Senhor, eu senti isso da parte do Senhor, dizendo, você não entende o senso de família que tinham essas comunidades. Né? Eu acho que ele fala sobre isso, sobre ser família, né, em Cristo. É isso que a gente tem que fazer aqui também, isso que a gente tem que fazer aqui também, fazer agora. Então, apesar de ter conselhos da parte de Paulo, ele não deixa de trazer uma verdade bíblica. E o que ele fala é real. É muito contra a idolatria do casamento, né? Tem gente que idolatra o casamento. De uma família. E ele diz uma coisa que é biológica. real. O solteiro, ele pode se ocupar com as coisas de Deus de um jeito diferente, porque o casamento demanda tempo. O marido tem que cuidar de sua mulher, a mulher de seu marido. Todo mundo que é casado 3 meses já sabe que o seu tempo é diferente, meu irmão. O tempo é diferente. Agora, isso tem significância para alguém que quer viver uma vida de dedicação para Deus. Porque tem uns que não conseguem entender isso, porque mesmo solteiro eles não se dedicam para o Senhor. Imagina casado. Imagina casado. Então, é isso. Né? Uma das coisas que me atraiu muito na Pri foi o fato de que ela não precisava casar. Pensa numa mulher que estava bem resolvida, solteira, né? Ela não precisava de mim. Isso foi uma das coisas que me fez querer estar aqui por ela. Ela estava satisfeita em Cristo Jesus. Eu olhava para ela, não era aquela mulher de tipo, onde está o meu mozão? Eu conseguia ver. Se a Priscila nunca se casasse, tipo assim, se nunca aparecesse o homem... Se nunca aparecesse você, então isso que eu quis dizer. Se a Priscila nunca encontrasse o homem de Deus, você, pra mim,
eu sei que ela ia estar vivendo intensamente para Jesus, cuidando dos pobres, ia estar radical na obra de qualquer forma. Então, aquilo, né, me deu vontade de unir forças com ela. Na verdade, todos os meus amigos diziam que ia ser o último a me casar, porque eu também não pensava nem estar namorando na época que eu casei. Mas o que a gente entendeu que o Senhor fez, ele abriu essa porta para que nós escolhêssemos. Nós escolhemos isso, nós queríamos nos casar, né? Não feria nenhum princípio bíblico e nós queríamos. Agora, o importante é que essa união sirva, né, para uma vida dedicada em Cristo Jesus. Assim como é melhor estar solteiro vivendo para Cristo do que casado não vivendo para Ele, né, também é uma boa coisa, né, estar casado vivendo para Cristo. Porque a família é um projeto do Senhor. Sim, e eu digo, não nas palavras de Deus, mas eu mesmo, que o casamento é maravilhoso e eu acho melhor do que a sintonia, especialmente para mim. Priscila, mas não Deus. Priscila, mas não Deus. Então aqui a gente pode ter essa conversa, né? Mas, assim, qual é a parte bíblica? Cristo é mais importante que o casamento. Exato. E uma vida de dedicação ao evangelho é mais importante do que estar casado. Total. E uma vida de pureza e obediência ao Senhor, né, é mais importante do que ficar solteiro. Então, olha só que interessante, né? Paulo está dizendo, o que se casa faz bem, o que não casa, mas consegue permanecer puro faz melhor. Para que motivo ele não se casa? Para se dedicar à obra de Deus, né? A solteirice de Paulo era hardcore, meu irmão, era viajar, ser preso, tomar chibatada, né? Paulo está dizendo, imagina ter uma mulher preocupada em casa, com eu passando isso tudo, lutando com feras em Éfeso. Então, né, Paulo, para dedicação da obra, vale a pena a solteirice. O que eu acho que lembro, porque às vezes tem pessoas, né? A Bíblia fala daqueles que pelo reino do céu se fazem eunucos. Na nossa geração tem gente que não vai casar porque é missionário hardcore, tem gente que quer levar a obra, né, por dedicação à obra, abrir mão do casamento. Então não é uma imposição você casar. Existe coisas boas, bênção no casamento, né, tudo que Deus estabeleceu para a família, o que é uma bênção, mas nada que não pode ser cumprido através da família espiritual, não é que Deus estabeleceu. Demais. Então, o laço que nós temos como família em Cristo é o que a gente vai ter para sempre. O casamento é o que a gente vai ter na terra, né? Mas irmãos em Cristo nós vamos ser para sempre. Então acho que isso mostra a superioridade da família celestial, né? Que por hora somos casados dados casamento, mas um dia, né, a gente vai estar num lugar pleno, sendo a noiva de Cristo, mais irmãos em Cristo Jesus. Então isso é muito forte. Então, né, ficamos por aqui, né, vendo as respostas e perguntas sobre o casamento, né? Paulo traz questões importantes sobre a vida relacional, sempre dando prioridade ao reino de Cristo. Para estar solteiro ou casado, a prioridade é para o reino de Cristo, para o evangelho de Cristo Jesus. E uma palavra bem confrontacional sobre o divórcio, que você não pode simplesmente se separar, né, como der na telha e casar de novo. Sim, ele é mais um versículo, na verdade, né? Tem vários mais um que tem vários sobre o assunto. Mas o importante é viva, né, para Deus. Sim. Então é isso. Essas são as respostas das perguntas sobre o casamento de Paulo. Né, mas não Deus, mas eu digo que casar, quando você faz isso colocando em prioridade, né, o reino de Deus, é algo muito bom. O que nós temos experimentado como família é extraordinário. Paulo tem razão, que tem dificuldades, mas para aqueles que estão dispostos a pagar o preço do amor, para ser um parceiro, né, um guardião do seu cônjuge, alguém que quer entender o propósito dele, né, dela e contribuir, eu acho que é algo maravilhoso. Então, não Deus, nem Paulo, mas eu digo que casar é muito bom. Então, dito isso, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Não se esqueça, se algo falou com você nesse 7º capítulo da Epístola de Paulo à Igreja de Corinto, deixe nos comentários que falou com você e um jeito prático de viver isso. Amém. Mais alguma coisa? Gostei. Então, falou.